A vigilância é uma realidade cada vez mais presente nos dias de hoje. Mas agora eu acredito que a gente expandiu o alcance da visão humana a níveis perigosos. Eu não sou uma super hacker de forma alguma, mas eu consegui pesquisar no Google como invadir o sistema de casa inteligente do meu vizinho. Agora, acreditem em mim quando eu digo que a ignorância é uma bênção e que você nunca mais vai conseguir voltar depois que descobrir a verdade. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Bora de creepypasta. Quem escolheu a creepypasta de hoje pra gente? Hoje fui eu que escolhi, gente. A curadoria. Mas vamos ver se vocês vão gostar também. Mas é uma curadoria by Vitor. Qualquer coisa vocês reclamem com ele. Ah, gente, pode reclamar. Já deixa o seu like logo no começo do vídeo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal e vamos pra história de hoje. Olha, eu não sou nenhuma tarada, tá? Mas essa ideia me veio na cabeça bem aleatoriamente, assim, quando eu ouvi o meu vizinho de 50 e poucos anos de idade conversando na varanda dele com outra pessoa e se gabando do sistema dele de casa inteligente. Ele tava contando que todos os dispositivos de segurança da casa dele, todos os aparelhos dele, estavam ligados a uma única caixa de comando. E ele tava, assim, super orgulhoso disso. Ele tava se gabando demais. E ele tava afirmando, assim, com certeza que a segurança era perfeita. Claro, né, que assim que eu ouvi ele se gabando isso, tava entrando a vozinha dele pela minha janela. Na mesma hora, eu joguei ele no Google, pesquisei a marca que ele tinha citado e, gente, encontrei dezenas e mais dezenas de formas de invadir justamente o sistema da marca que ele tinha mencionado. Eu ri sozinha ali e deixei por isso mesmo. Mas a tentação, gente, ela tem um jeito estranho de tentar ali fazer a nossa cabeça, sabe? De vez em quando, aleatoriamente, vinha o pensamento: eu tenho poder. Por que eu não podia dar uma olhada, gente? Seria bom, eu entrava ali, dava uma olhada, dava uma pequena risadinha e nada mais. Não é como se ele tivesse instalado, sei lá, câmera no banheiro dele. Ou sei lá. Não, né? Não deveria fazer isso. Ou deveria? Até que chegou a semana do recesso escolar e eu tava ali, sentada na frente do meu computador, e eu vi a filha do vizinho chegando em casa. A ideia de invadir o sistema de vigilância dele já tava fermentando na minha cabeça já há alguns dias. E, sinceramente, as minhas veias se contorceram depois que eu percebi que eu realmente ia fazer isso. Eu dei uma breve olhada ali pro quintal do meu vizinho e eu vi a filha dele, uma menina super atraente, e eu não conseguia nem ligar com a imagem da menina estranha da vizinhança desde a última vez que eu vi ela no ensino médio. Não era uma coisa assim de tarada, eu só queria dar uma olhada ali melhor pra eu entender ali o que eu tinha visto. Ai, gente, essa pessoa tá se justificando tanto que na tarada que eu tô acreditando, tá acreditando, hein? Olha como justifica. Eu falei pra mim mesma que eu ia dar uma olhada rápida e pronto. Enquanto eu tava ali pegando o script tudo certinho pra eu poder invadir, na minha cabeça eu tava assim: ah, beleza, depois eu apago isso. Se der alguma merda, alguém descobrir, eu falo que foi um acidente. E é isso, pronto. Parecia razoável. Uma telinha preta de texto começou a rolar ali na minha tela por 6 segundos. Depois disso, pronto. Eu tava dentro. Com os nervos a mil, eu comecei a olhar ali o feed das câmeras e a garota entrou na sala de estar, cumprimentou o irmão, cumprimentou o pai e subiu as escadas. Aí eu tava olhando bem e era ela mesma. Aquela menina no último ano, não sei como, alguma mágica aconteceu que ela ficou linda. Depois que eu tive ali a minha certeza de que era a mesma garota, eu saí do feed das câmeras, apaguei o script e, gente, eu fiz a limpa no meu computador. Eu fiquei paranoica ali. Limpei tudo, tirei todas as evidências de que eu tinha feito alguma coisa. Por coisa ali de uma semana, eu fiquei apavorada, morrendo de medo da polícia invadir a minha casa, me eletrocutar ali, me prender. Mas é muito engraçado como a tentação ela funciona, porque como não teve nenhuma consequência, a vontade de entrar de novo e dar mais uma olhadinha foi me corroendo por dentro. Gente, eu não me aguentei. Tomei umas biritinhas e fui pra frente do computador antes que eu mudasse de ideia.
O filho tava na sala de estar assistindo alguma coisa na televisão. Pelo ângulo, eu não conseguia ver exatamente o que ele tava assistindo, mas ele parecia bem distraído. Meu vizinho tava sentado na cozinha, trabalhando ali no notebook dele. Mais uma vez, pelo ângulo, eu não consegui ver exatamente o que tinha no computador, mas certamente ele estava tomando um cafezinho enquanto ele trabalhava. Meu coração acelerou quando eu vi em uma das câmeras que a filha do meu vizinho estava indo só de toalha do quarto pro banheiro. Tá, meio esquisito, mas eu tava falando comigo mesma que não era como se eu pudesse ver os banheiros ou os quartos, né? Mas só pra garantir que eu não podia, eu fui ali experimentando os dispositivos que o meu vizinho tinha conectado àquele sistema. A maioria deles estava renomeado com várias letras, vários números, mas com isso eu descobri que os dispositivos domésticos, eles têm várias funções que a gente nem imagina. Um forno deles de micro-ondas da cozinha tinha um sensor muito esquisito que tava me mandando uma imagem de uma câmera, mas era muito mais embaçada do que uma câmera normal. De repente eu fui olhando ali com mais atenção e eu vi que eu tava vendo meu vizinho trabalhando na cozinha de um ângulo completamente diferente. Na verdade, vários dispositivos tinham sensores ou de luz ou de áudio. Eu podia ouvir claramente o chuveiro funcionando no andar de cima, como eu também podia ouvir o programa que o filho estava assistindo na TV. Tudo isso estava acontecendo dentro dos conformes, assim, e eu podia ter ido por um caminho muito sombrio se eu não tivesse me deparado com o impensável. Um dos dispositivos com um nome muito embolado, cheio de caracteres esquisitos, me mostrou uma imagem de um lugar irreconhecível. Eu fui comparando ali com outras imagens para tentar me encontrar ali de onde que aquela imagem irreconhecível poderia ser, só que eu cheguei à conclusão de que era um lugar completamente novo. Era o porão? Será que era o porão? Era mais escuro do que os outros feeds, né, do que as outras câmeras. Só que não era tão escuro o suficiente para tampar os vultos e os borrões que estavam aparecendo ali naquela tela cinzenta. Eu continuei trocando até parar numa câmera de segurança ali perto da janela do porão. Era a única lá embaixo, mas era boa o suficiente ali para eu poder comparar os borrões. Eu não estava conseguindo identificar muito bem os borrões. Eu consegui identificar um pôster, uma cadeira e um espelho. Só que aí eu cheguei no impasse com um dos borrões. Esse borrão eu só conseguia ver no sensor. Eu não conseguia ver na tela do vídeo. Eu tentei dar sentido àqueles pixels ali no sensor, mas eu não consegui chegar a nenhuma conclusão. Tinha algumas marcas que eu não conseguia identificar ali perto dos lixos, mas na câmera eu não conseguia ver nada lá embaixo. Aí eu fiquei me perguntando o que eu tava realmente vendo. Aquele sensor tava com algum tipo de defeito? De qual dispositivo esse sensor fazia parte? Eu cheguei à conclusão de que poderia ser um relógio digital esquecido, só que não fazia muito sentido mesmo assim, sabe? Eu então baixei um outro script para eu poder identificar melhor, ter mais dados do que era aquilo, do que era aquele sensor, e eu deixei aquele esquema funcionando durante a noite. De manhã eu me levantei, tomei um café da manhã, sentei na frente do meu computador e eu congelei. Eu comecei a reproduzir aquela coisa várias e várias vezes e eu fiquei completamente horrorizada, porque aquele borrão cinza começou a se transformar numa forma coerente, só que começou a se transformar numa forma meio humanoide, meio andrógena, e era uma forma assim com uma cor meio acinzentada, com uma fronha na cabeça. A forma como aquilo se movimentava me deixou aterrorizada, assim, porque não era um palpite da minha imaginação, não, tava ali, eu tava vendo o que tava acontecendo. Aquela coisa tava se movendo de uma forma meio esquisita e ao mesmo tempo ela sabia se mover mesmo com a fronha na cabeça. A forma até subiu alguns degraus em direção à porta do porão, mas aqueles movimentos meio esquisitos faziam ela voltar pro chão de novo. Que porra era aquilo que eu tava vendo naquele sensor? Por 2 dias eu fiquei observando aquela coisa cambaleando, até que ela conseguiu subir as escadas. Eram 4 da manhã, todos os 3 estavam dormindo, e dessa vez parecia que aquela coisa tava se movendo com um propósito. Eu ainda não conseguia ver aquilo em qualquer câmera com uma resolução boa, mas nos sensores eu via nitidamente aquele borrão meio trêmulo. Depois de um tempo,
tempo observando aquela forma desfocada, eu comecei a identificar onde ficavam os membros. E parecia que cada membro tinha articulações conflitantes. Era como se, aquela coisa quisesse dar um passo. E nisso, o tornozelo, a coxa, o calcanhar, parecia que cada um queria ir para uma direção diferente. E depois, quando aquele movimento finalizava, tudo se reorganizava com rotações esquisitas. Eu tava apavorada, gente. E eu só fui acompanhando a movimentação daquela coisa. E eu vi que ela tava indo em direção ao segundo lance de escadas. Com certeza ela tava indo na direção dos quartos. Os meus dedos estavam brancos de tão forte que eu tava apertando a borda da minha mesa. Finalmente, quando ela subiu e desapareceu ali dos sensores, eu entrei em pânico, gente. Aquilo não era visível ainda pelas câmeras, só que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Pessoa maluca, sou descontrolada, gente. Mas beleza, o que eu ia fazer? Eu ia ligar pra casa, 4 horas da manhã, eles iam ter meu telefone. E aí, como é que eu ia explicar, primeiramente, que eu tinha o telefone deles? Porque eu só tinha o telefone deles porque eu ouvi certa vez em uma dos sensores ali de áudio o meu vizinho falando o número de telefone dele. Meu Deus, que pessoa psicopata, gente. Eu não sei se eu tenho mais medo da assombração ou dessa pessoa. Ou do estado desse vizinho. Gente, me deixa aqui com assombração, você vai tomar conta da sua vida. Eu fiquei realmente me perguntando o que eu poderia fazer. Eu tava meio desesperada pra agir, ou pelo menos pra ver o que ia acontecer. Foi quando eu levantei do meu computador e eu fui pra uma janela ali que eu poderia ver direito a casa do meu vizinho. Dali eu podia ver claramente a janela do quarto da filha do meu vizinho. Qual não foi o meu pavor quando eu vi uma espécie de borrão, de vulto preto andando pelo quarto dela. Meus olhos ainda interpretavam aquela entidade como uma espécie de humanoide que se movia de uma forma completamente estranha. E eu ainda podia identificar a fronha na cabeça. Eu então senti por que aquilo não aparecia nas câmeras. Era alguma coisa sobrenatural. Era alguma coisa que não estava totalmente lá. Eu supus que aquela coisa só tava perambulando ali livremente porque ela acreditava que era invisível. Aquela coisa se moveu de uma forma muito estranha e começou a se inclinar pra cima da filha do vizinho. De forma rápida e silenciosa, eu simplesmente abri a minha janela, peguei uma moeda e joguei ali na direção do quarto da vizinha. E eu joguei a moeda e na mesma hora eu me abaixei. Eu tava, assim, completamente aterrorizada. Será que esse barulho tinha surtido efeito? Será que a entidade com cabeça de fronha tinha virado em direção ao barulho? Será que ela tinha me visto? Não tinha como saber. Ou tinha. Eu fui rastejando de volta pro meu computador. Chegando lá, eu continuei a acompanhar aquela entidade. Parecia que ela tava completamente inabalável com o meu barulho, o barulho que eu tinha feito com a moeda, e ela tava descendo rapidamente as escadas. Só que ela não tava fugindo pro porão. Eu fui acompanhando enquanto ela se aproximou numa mesinha que tinha ali na porta da frente, e ela começou a vasculhar as cartas ali, o que tinha chegado pelo correio. Ela escolheu um envelope, amassou esse envelope. Ela então se moveu até a cozinha, ali na mesa onde estava o laptop do meu vizinho, e começou a arrastar a mão ali pelo teclado do notebook durante coisa de 1 minuto, assim. E eu fiquei me perguntando o que aquela coisa estava fazendo. Ela voltou pro porão e ficou ali se movendo em círculos, mas atenta, à espreita. Eu fiquei sentada, observando, meio distraída, sem prestar muita atenção, até que um grito muito alto saiu do meu computador e da minha janela aberta. Isso fez eu voltar pra minha consciência ali instantaneamente. Quem tinha soltado esse grito era o meu vizinho, na cozinha dele, e ele gritou tão alto que eu consegui ouvir de verdade, não só pelo meu computador. Ele tava andando de um lado pro outro na cozinha e ele começou a falar no telefone. Ele estava jurando, insistindo que não tinha mandado nenhum e-mail comprometedor. Ele tinha sido demitido do emprego dele. No corredor da frente, o filho tava super aflito, perguntando pro pai se tinha chegado alguma carta de aceitação de faculdade. Ele tava olhando ali as correspondências. O pai, ele não tava conseguindo prestar muita atenção, ele tava ainda muito aflito por conta do emprego. A irmã dele não tinha visto nenhuma carta, não viu nada, mas eu tinha visto. Gente, que tipo de entidade
que eu tava lidando ali, que tava naquela casa. Porque assim, ela não tinha machucado fisicamente ninguém daquela casa. Mas essa entidade continuava ali à espreita. E já tinha sabotado o emprego do pai, já tinha sabotado a carta de aceitação da faculdade do filho. Finalmente, parecia que o vizinho tinha convencido a pessoa do outro lado da linha de que a conta dele foi hackeada. Só que ele ainda estava preocupado de como tudo isso ia refletir no trabalho dele. O filho continuou com o dia dele tranquilamente, sem saber que a carta tinha sim chegado até a casa dele e tinha sido destruída. Foi então que eu comecei a pensar bem na linha do tempo do que estava acontecendo. Eu mesma tinha resistido à vontade de invadir o sistema dele por semanas. Ele mesmo morava naquela casa, ó, há anos. Se a entidade tivesse durante todo o tempo no porão deles, talvez eles não tivessem fisicamente em risco. Tiveram muitas outras oportunidades dessa entidade machucar eles fisicamente. Mas não, isso era outra coisa. Era um espectro, era um infortúnio. O meu vizinho não tinha sido azarado ainda por essa coisa, pelo menos que eu saiba, até que o sistema de segurança foi instalado na casa dele. Um monte de pequenas reclamações desse meu vizinho começaram a fazer sentido na minha cabeça. As coisas começaram a dar errado, assim, inexplicavelmente, ultimamente na vida deles. Os despertadores paravam de funcionar, alguns e-mails ou até mensagens de texto estavam chegando e eram meio esquisitas. E cada um dos 3 membros dessa família tava tendo alguma coisa frustrante na sua vida. Aquela coisa que tava à espreita o tempo inteiro no porão tava minando eles. Ela tava literalmente à espreita, sabotando eles o tempo inteiro e eles não tinham nem ideia. Mas de onde que essa entidade tinha vindo? Porque assim, os dispositivos e as câmeras estavam lá antes. A única coisa que mudou foi o sistema que ele instalou na casa inteira, que acabou fundindo todos esses equipamentos. Eu estar observando, será que teve algum efeito físico ali? Eu não entendo muito bem de física quântica, ou seja lá o que foi isso, mas eu tenho alguma noção de que a observação é um fator muito importante para a existência. Será que várias camadas de observação fizeram com que essa coisa acabasse deslizando para o nosso mundo? Eu comecei a pensar num plano de entrar escondido na casa dos meus vizinhos e desligar por dentro de todo o sistema de integração da casa inteligente dele. Sei lá, vai que isso ia banir a criatura do porão deles. Só que enquanto eu tava pensando isso, eu olhei pra baixo, pra esquerda, que é onde estava o meu celular. Ele tava ali quieto, brilhando na mesa, porque eu tinha acabado movendo a minha mão assim por cima dele e eu ativei o sensor de movimento. Então eu olhei pra cima, pra webcam do meu computador, que tava sempre apontada pra mim. Então eu olhei pra direita, que tava a minha televisão, que também tinham vários sensores nela. E perto dela tava o meu console de videogame, que tinham vários sensores para capturar a minha movimentação. Microfones, câmeras em todos os lugares. Eu me candidatei a várias vagas de estágio durante o verão e eu não consegui nenhuma vaga. Eu tinha perdido vários encontros e possíveis relacionamentos promissores por conta de mensagens de textos esquisitas. Tudo ultimamente estava parecendo muito mais difícil do que o normal. Por isso eu passei a maioria das noites sentada na frente do meu computador. Eu fiquei sentada sem respirar por uns 20 segundos. Não tinha mais nenhum plano. Não tinha mais nenhuma ação tomada. Os meus vizinhos teriam que se defender sozinhos. Eu soltei o ar, coloquei a minha mão no mouse e no meu teclado e abri um jogo qualquer no computador. Aparentemente eu tinha desistido, pra qualquer um ali que tivesse me assistindo. Bem feito, safado sem vergonha, tomando conta da vida dos outros. Isso que dá.